Oi, tudo bom? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, professor de pós-graduação na mesma área e também sou escritor de obras jurídicas, entre elas prática processual previdenciária, petições previdenciárias comentadas, a aposentadoria rural, dano moral previdenciário, entre diversas outras obras jurídicas também publicadas. Tenho gravado uma série de vídeos esclarecendo alguns dos principais benefícios previdenciários e chegou a vez de falar hoje sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário previsto lá na Lei 8.213, que tem como finalidade específica a indenização do segurado quando esse tiver a capacidade de trabalho dele reduzida. Podemos reparar que o auxílio acidente não é um benefício que vem para substituir o salário de contribuição deste mesmo segurado. Muito menos quando esse segurado tem uma incapacidade total e temporária ou total e permanente para o trabalho. Ele é um benefício que ele visa compensar, indenizar a redução da capacidade do trabalho. Quando estivermos diante da incapacidade total, teremos que avaliar se ela é temporária ou se ela é permanente. Se ela for temporária, em regra, será concedido o benefício o antigo auxílio-doença. Se for incapacidade permanente, será concedido em regra a antiga aposentadoria por invalidez, que receberam novos nomes, segundo a maior parte da doutrina, pelo menos, tem alguns que dizem que não, que dizem que a incapacidade temporária ou permanente apenas são fato gerador desses benefícios, mas que não trocaram de nome. Mas na emenda consta no número 103 nós temos esses novos nomes. O ofício 64 que regulamentou a matéria, pelo menos segundo na visão do INSS, eu não enxergo a possibilidade de uma emenda constitucional ser regulamentada por um ofício, mas é o que nós temos na vigência neste momento. Especialmente em épocas de Covid-19, o Congresso não vai parar para ficar regulamentando leis previdenciárias. Mas assim, o auxílio acidente ele é um benefício que ele tem essa finalidade específica de indenizar. Nós estaremos diante da redação do artigo 86 da Lei 8.213, onde eu faço algumas observações. Primeiro a gente encontra o seguinte, tá? O auxílio acidente será concedido como indenização, portanto ele não é substitutivo do salário de contribuição, a pessoa não está totalmente incapacitada para o trabalho, muito embora na prática, como eu sou advogado militante, eu vejo muitas pessoas que o perito médico vai lá e declara, olha, no meu ponto de vista você tem uma incapacidade parcial apenas e, portanto, poderá voltar ao trabalho desde que com maior esforço. Muitas vezes eu, que não sou profissional da área da medicina, e conversando com o meu cliente, ele fala, olha, não tenho a menor condição de exercer este meu trabalho com esta sequela limitadora da qual eu sou portador. Mas, na visão do perito, e aí nós vamos ter que aplicar uma série de outras formas complementares à perícia médica, que eu chamo de perícia biopsicossocial, para entender se aquela incapacidade realmente é uma incapacidade total e incapacitante, ou se a pessoa realmente pode trabalhar com um pouco mais de esforço. Mas assim, vamos pegar essa questão de indenização, ao segurado, lembrando que segurado é aquela pessoa que tem uma relação direta com a Previdência Social. Em regra, é a pessoa que trabalha registrada, tem carteira assinada. Em regra, é aquele contribuinte individual. Também pode ser o segurado facultativo. Aquelas pessoas que trabalham por conta, não recolhem o seu INSS. Essas daí terão uma série de problemas, porque pelo fato de trabalhar por conta, elas são responsáveis pelas contribuições previdenciárias delas. Não estando recolhendo as contribuições previdenciárias, infelizmente não são seguradas do INSS. Se você está na situação de trabalhar sem registro em carteira, saiba que você pode ter sérios problemas quando for solicitar um benefício previdenciário, porque o INSS vai exigir uma relação formal com ele. Então, uma relação onde todas as obrigações foram cumpridas.
Se for o caso, vai ter que montar um processo judicial contra o seu empregador, que não efetuou o registro na sua carteira profissional, comprovar esta relação de vínculo trabalhista, para depois levar esta sentença reconhecendo o vínculo trabalhista lá para a esfera previdenciária. Enquanto isso, vai ficar sem pagamentos por um bom tempo. Então, o segurado é esta pessoa que tem uma relação direta com a Previdência Social, o máximo de cuidado para poder ter certeza de que você possui esta relação. Na ausência de qualidade de segurado, você não fará jus ao auxílio acidente. Eventualmente, se ocorrer o fato gerador morte, também não vai gerar pensão por morte, mesmo que existam pessoas na qualidade de dependentes previdenciários, tá? Portanto, qualidade de segurado é fundamental para a concessão deste benefício. Aqui, continuando a leitura, nós podemos verificar que após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Essa questão de consolidação das lesões é justamente o momento em que vai se verificar se aquele acidente deixou sequelas ou não. Porque se simplesmente acontecer o acidente e não gerar sequelas, não estaremos diante do fato gerador da concessão do benefício de auxílio acidente. O fato gerador deste benefício, ou seja, o motivo que leva à concessão deste benefício, não é a existência de um acidente em si ou não, mas sim que resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho. Sofreu um acidente, ficou afastado, recebeu lá o benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença, se recuperou totalmente, né, e não restaram sequelas, não vai ser concedido o benefício de auxílio-acidente, porque o fato gerador é a redução da capacidade de trabalho. O perito médico, quando ele for avaliar esta questão de redução da capacidade de trabalho, ele vai avaliar, ou pelo menos deveria avaliar, tá? Não é bem assim que funciona na prática, ele deverá avaliar a função habitualmente exercida por essa pessoa, qual o nível de complexidade para esta pessoa. Quanto mais rígido, quanto mais necessário, por exemplo, né, a habilidade com as mãos. E essa pessoa sofre um acidente justamente em suas mãos, que é a ferramenta essencial para o trabalho dela. Eu entendo que maiores são as chances de conseguir a concessão deste benefício. Entretanto, se vai sofrer um acidente com a mão, mas não utiliza tanto as mãos para a concessão do benefício, muitas vezes não vai receber a concessão do benefício previdenciário porque não vai restar sequelas. Percebeu como existe uma ligação muito profunda entre a atividade exercida e a sequela resultante? E aqui a gente encontra ainda algumas das situações, tá, que o próprio regulamento entende que o benefício deve ser concedido. Eu confesso para vocês que o regulamento, para mim, ele é extremamente limitado, não me adapto muito a ele, e eu prefiro que o Poder Judiciário me diga, olha, estamos diante de uma sequela incapacitante ou não, tá? Quero fechar aqui este vídeo, que eu estou chegando no tempo limite que eu havia estipulado, mas quero deixar bem claro para você o seguinte, tá? O auxílio acidente será concedido na forma de indenização, segurada aquela pessoa que mantém um vínculo previdenciário, quando após a consolidação das lesões resultarem sequelas. Sofreu um acidente, não resultou sequela, infelizmente não vai haver concessão do benefício previdenciário. Quer saber muito mais sobre isso? Acabei de gravar um curso, Benefícios por Incapacidade, tá? Atualizado com a reforma da Previdência Social. São mais de 5 horas de curso previdenciário comigo, com essa mesma didática, material de apoio, e ainda vai ter um bônus de petições previdenciárias comentadas. Entre em contato comigo depois, tá? Vou deixar meu link, meu WhatsApp, meu endereço aí no vídeo. Grande abraço, tudo de bom, fica com Deus!